esconderam Kardec. Colocaram Kardec para segundo plano. Esse é o ponto que eu quero partir, que a gente tem que pensar. Então, se alguém aqui estiver as pessoas que estão nos vendo, não se deixe enganar pelos falsos espíritos que dizem ser espíritas e defender o espiritismo. Eles justamente querem nos levar para outro lado. Nenhum espírito superior iria nos afastar de Kardec. Porque falar em Kardec é a mesma coisa que falar em Jesus. Porque ele, o Espírito Jesus, acompanhou também, do lado de lá, toda a construção junto com Kardec. São esses dois grandes espíritos, junto com toda uma comunidade de espíritos superiores que trouxeram o espiritismo. Então, qualquer espírito que desvie disso, a gente tem que desconfiar, não pode ser um bom espírito de verdade. Espírito que seja bom de verdade, isso que eu quis dizer. Bom, mas claro, agora aqui eu estou usando um critério simplesmente da autoridade e eu tenho que fundamentar o que eu estou falando, né? Então, vamos começar a entender o seguinte. Kardec percebeu no século XIX, e ele vai avisar isso, o seguinte: os inimigos do espiritismo, primeiro, eles riram do espiritismo. Então as pessoas debochavam, diziam, essa ideia aí é uma bobagem, não vai vingar, é uma moda que vai passar, e o espiritismo com Kardec foi crescendo. Crescendo. As pessoas cada vez mais compravam as obras de Kardec, o mundo inteiro, e cada vez mais se tornavam espíritas e cada vez mais praticavam as evocações. Era esse a realidade do século XIX. Então agora os inimigos já não debochavam mais. Eles se irritavam e começaram a atacar o espiritismo, Kardec e os espíritos. E quanto mais eles atacavam, mais despertava a curiosidade das pessoas, mais as pessoas estudavam, compravam as obras de Kardec e mais praticavam o espiritismo. Aí Kardec diz, bom, agora os inimigos têm uma nova tática. Eles vão se infiltrar dentro do movimento espírita e tentar pregar divisões, sistemas, questões irritantes. E muitos vão usar palavras como caridade, fraternidade. Eles falam de Jesus, falam do amor, mas eles estão usando isso para enganar. E é justamente o que esses espíritos que tomaram conta do movimento espírita fizeram. Eles falam como se fossem superiores, mas eles querem tirar as pessoas daquilo que Kardec deixou. Então, e por que eles são muito inteligentes, esses inimigos do espiritismo? Porque é justamente hoje, quando as pessoas se deparam com o que Kardec ensinava, as pessoas ficam assim, tá, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer a caridade, como assim? Nota como pegou essa artimanha deles de usar a caridade, porque as pessoas ficam com medo de não estar sendo caridosas. Então, olha como eles foram hábeis, mas agora a gente vai entrar, então, na questão. Primeiro, o José abordou isso, né? A questão, como é que eu faço para começar a praticar? Né? São duas coisas. Primeiro, a teoria, eu tenho que ter um mínimo de teoria, mas aqui vai o primeiro ponto. Esse mínimo da teoria, eu não preciso ser filósofo, cientista e um doutor em espiritismo. Aliás, esse exagero que se exige para praticar a mediunidade é uma tática também para atrasar. Quanto mais eu atraso e faço as pessoas cansarem e se afastarem, melhor. A prática da mediunidade, ela exige, sim, conhecimento. Mas é algo simples. Simples. Que qualquer pessoa, olhem bem, qualquer pessoa pode praticar. Por isso que Kardec dava tanta atenção para os operários de Lyon, que eram pessoas, muitas delas analfabetas. E elas praticavam a mediunidade. Todas as pessoas. Presidiários praticavam a mediunidade e evocavam espíritos superiores das suas celas no século XIX. Então o conhecimento é mínimo. Eu tenho que ter mais conhecimento para dar palestra do que para praticar a mediunidade. E as pessoas não se tocam disso.
eu tenho que ter mais conhecimento se eu vou falar de espiritismo, pregar espiritismo, escrever livros sobre espiritismo, do que para praticar a mediunidade. Aí sim eu tenho que ter um bom conhecimento. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. É mais complicado falar de espiritismo do que praticar a mediunidade. Como dica aqui, a gente vai deixar algo que a gente até viu no final de semana passado, estudando com o Cosme. Peguem o Kardecpédia, agora anotem aí, peguem o Kardecpédia, escrevam lá na barrinha de busca O Livro dos Espíritos, 935. Vai abrir na questão 935 do Livro dos Espíritos, que é justamente a questão que trata da evocação. Leiam a 935, Kardec e os Espíritos falando. E junto com a questão 935 vai ter um botãozinho que se chama assim, itens relacionados. E aí você clica nesse botãozinho e vai aparecer todos os textos, aliás, todos não, mas os principais textos de Kardec sobre evocação. A pessoa leva no máximo 2 dias para ler. E ela já está apta a iniciar a prática. Leiam para vocês verem. Vão ser, eu não lembro agora quantos textos são, mas em tese, em geral, a pessoa pode levar, vamos exagerar, 1 semana. Então essa é a parte teórica. A parte prática o José já abordou, leiam o capítulo Formação dos Médiuns. Então primeiro Kardec mostra que eu devo começar justamente na minha intimidade, onde eu tenho mais recolhimento, concentração, onde eu possa relaxar, que geralmente é na nossa casa, no nosso quarto. E ali eu vou fazer os testes. Porque como o José falou, só há uma maneira de descobrir se tem mediunidade, é testando. É engraçado, eu já vi no movimento espírita as pessoas colocarem sintomas de desequilíbrio emocional, algo está acontecendo, a pessoa está tendo isso, aquilo, é porque tem mediunidade para desenvolver, isso é uma bobagem. Às vezes a pessoa está com desequilíbrio emocional e estão dizendo para ela que é mediunidade. Não tem nada a ver. Para eu descobrir se eu tenho mediunidade, eu tenho que praticar o que está lá no livro dos médiuns, no capítulo da formação dos médiuns. Kardec ensina, eu vou escolher 15 minutos, umas 3 vezes por semana, vou me concentrar e vou evocar, e eu começo pelo meu anjo guardião, que é o espírito superior que todos nós temos. E a partir dele, eu vou testando e peço o conselho dele sempre para evocar as pessoas próximas de mim, os meus amigos, os meus parentes. Então eu inicio assim. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que tem a mediunidade, ela vai surgir. Isso também é não ter estudado o livro dos médiuns. Aqueles casos em que a pessoa, a mediunidade aparece espontaneamente, é a raridade. Como a gente vê esses nas obras, a gente acha que é assim. Não! A grande maioria de nós tem mediunidade. Mas ela só vai aparecer se eu fizer os testes. Então se programe um horário, escolha uns dias da semana, o horário, e vá testando. Aí Kardec disse, em torno de meses não aparecer nada, aguarde um tempo para tentar de novo. É assim. Mas eu começo sozinho, eu começo pelo anjo de guarda, vou continuar sempre com o anjo de guarda, que é outra questão que a gente vai entrar. Eu tenho que. Eu pergunto sempre para ele se é possível evocar ou não alguém, e aí eu vou evocando. Então, em linhas gerais, claro, nós estamos falando em linhas gerais, é assim que acontece. Agora vem um ponto, aí eu já quero colocar, que teve, eu acho, a Lucimar perguntou, a evocação em grupos familiares não podem cair no egoísmo de ficarmos insistentemente tentando nos comunicar com o ente querido e por esse interesse sermos enganados por espíritos zombeteiros? Olha que pergunta boa da Lucimar. Aqui eu quero, daí eu já passo também para o José opinar, mas aqui eu quero falar que aqui está o cerne do que esses espíritos inimigos do espiritismo fizeram com o movimento espírita. A gente acha que se preocupar em conversar com os entes queridos é egoísmo. Mas eu sei, Lucimar, que não é uma coisa que tu inventou. É o movimento espírita que colocou na cabeça das pessoas que eu querer me comunicar com o meu filho, com a minha mãe, com o meu marido, com o meu amigo querido é egoísmo.
como que uma